e precisou atender uma demanda sobre isso, e por isso que o pastor Fernando não está aqui nessa noite. Colossenses 2, 6 e 7, a palavra do eterno Deus nos diz o seguinte: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Louvado seja o Senhor. Podeis sentar. O título da mensagem dessa noite é O Sucesso na Fé. Se eu perguntar para você, o que você entende por sucesso? O que é uma vida bem-sucedida? O que você responderia? Eu vou dizer algumas coisas que eu ouvi quando essa pergunta foi feita. Vamos lá. Alguém disse que sucesso é trabalhar naquilo que gosta. É uma definição interessante. Os irmãos sabiam que 7% das pessoas trabalham no que realmente gosta? Não é impressionante? 93% trabalha por conveniência. E 7% trabalha naquilo que gosta. Eu, até 3 anos atrás, estava nos 93%, e agora, graças a Deus, eu estou nos 7%. Outras pessoas já me disseram que é ter condição de comer o que quiser. Tem gente que entende o sucesso dessa maneira. Quero comer uma carne, vai lá e come a carne. Quero comer comida japonesa, vai lá e come. Quero comer buchada de bode. Eu não gosto. Quem é que gosta de buchada de bode? Poucas pessoas. Então, mas gostam mesmo, né? Pelo que eu vi. Sucesso, alguns já disseram que é comer o que quiser. Outras pessoas já disseram que sucesso é ter dinheiro, comprar o que eu quiser. Outras pessoas disseram que sucesso é ter uma família, é ter gente por perto. E outros, eu ouvi isso de um pai, que sucesso para ele será a filha dele dizer para ele: você é um bom pai. Então nós temos várias definições de sucesso, e quando falamos do sucesso baseado nas coisas dessa vida, a coisa é subjetiva mesmo. Mas e quando falamos do sucesso na fé? O que é ser bem-sucedido na fé? Essa é uma pergunta interessante, porque pode ser que as opiniões também sejam divididas nesse assunto, nesse ponto. Mas vamos ver o que o texto nos diz, porque o texto vai nos falar sobre o verdadeiro sucesso na fé. O apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja, a igreja de Colossos, uma cidade importante, um povo que recebeu do pastor Epáfras a doutrina, a sã doutrina, só que eles estavam começando a titubear na doutrina. Eles começavam a ouvir outros ensinamentos. Então, o apóstolo Paulo escreve essa carta. Tanto é que quando nós estudamos, a gente vê a ênfase que o apóstolo Paulo dá justamente na fé. Justamente na fé. E, consequentemente, ele escreve a nós também sobre isso. Porque, irmãos, a fé, nos dias de hoje, está sendo atacada de uma maneira terrível. E muitos têm esfriado na fé. E muitos têm dado ouvidos a falsas doutrinas. Muita gente tem olhado para além da Bíblia quando o assunto é fé. Mas a palavra de Deus nos fala de 3 atitudes bem práticas, bem simples, bem objetivas, que vão desembocar no sucesso na fé. Então, olha só, sucesso na fé.
A palavra aqui nos deixa claro que, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. O que significa andar em Jesus Cristo? Primeiro, a palavra de Deus fala aqui, nós devemos estar arraigados. O sucesso na fé passa por enraizar. Paulo usa uma árvore aqui para exemplificar que a firmeza dela está na raiz. Ou seja, a nossa fé precisa estar enraizada, precisa estar firme. Esses dias, um crente no Senhor Jesus há muitos anos perguntou para mim: salvação se perde? Eu, misericórdia? Como é que é? As raízes na fé, irmãos, passa por um conhecimento profundo sobre Deus. Nós não podemos ter o desejo de andar superficialmente, quando o assunto é o Senhor, mas não, nós devemos buscar as profundezas de Deus, conhecer a Deus, conhecer o que Deus pensa, conhecer o que Deus faz, porque Deus quer abençoar o seu povo. Você veio aqui e orou, e é exatamente isso que Deus quer. E quando você ora por uma outra pessoa, você está criando raízes nessa fé. Quando você abre a palavra de Deus e lê e aprofunda o seu conhecimento no Senhor, você está aprofundando essas raízes. Porque os ventos vêm. Se nós lermos o versículo 8, nós vamos ver que existem vãs doutrinas. Olha o que o versículo 8 diz. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meios de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos ou as bases do mundo. E esses sucessos que eu mencionei anteriormente, de pessoas dizendo, vão ficar aqui nessa vida. Só que o sucesso na fé não. Por isso, irmãos, nós precisamos crescer no Senhor, mas crescer para baixo. Interessante, é crescer onde ninguém está vendo. Porque quando nós olhamos para as árvores, a gente não vê as raízes delas. Em via de regra, a gente não vê. E isso é interessante, porque as raízes estão aonde nós não vemos. E a nossa fé, o sucesso da nossa fé começa onde ninguém está vendo. Então, quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora, você está criando raízes. Quando você lá no seu quarto pega a palavra de Deus e lê e é edificado por ela, você está criando raízes. Por isso, irmãos, nós precisamos criar raízes. Quando você decide ter uma vida de devocional, você está criando raízes. E sabe qual que é o interessante? É difícil a gente orar em casa? Parar um tempo para orar em casa? É difícil a gente parar para abrir a palavra e ler? Um pouquinho que seja. Porque isso é importante. Isso nos tira a superficialidade na fé. Isso nos faz lembrar daquele exemplo que Jesus deu, da casa construída na areia, sem alicerces. É a mesma coisa. A nossa vida deve estar enraizada no Senhor. A nossa vida deve estar aprofundada no Senhor. E aí vem uma palavra: convicção. Você está passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma prova, assim como eu também estou, mas nós permanecemos
firmes. E quanto mais a raiz for profunda, nós permaneceremos mais e mais firmes. Então acontece o que for, nós estamos aqui. Por quê? Porque estamos enraizados. A nossa fé está firmada. Olha que coisa, firmada. E essa firmeza na fé vem a partir de raízes profundas. Viver a vida cristã é viver Cristo. É sentir a sua presença, é seguir a Cristo, é não desviar, é não ser levado pelas sutilezas, pelas vãs filosofias deste mundo. Porque nós não somos deste mundo. Nosso tempo aqui é passageiro. Então, o que nós devemos fazer? Enraizar, cada vez mais, no Senhor a nossa vida. Raízes profundas. Raízes profundas. Agora, sabe qual é um detalhe da raiz? Ela nunca para de crescer. Sabia? A raiz nunca para de crescer. O que isso nos ensina? Nos ensina que no que diz respeito à raiz da vida cristã, nós nunca devemos parar de aprofundar o nosso conhecimento, nós nunca devemos parar de arraigar a nossa fé no Senhor. Nunca. Porque quando nós falamos sobre conhecer a Deus, nós estamos falando sobre conhecer o eterno. Ou seja, uma vida inteira, uma eternidade inteira, não vai nos fazer conhecer a Deus na sua plenitude, porque Ele é eterno. Só que quanto mais conhecermos a Deus, mais bênçãos por conhecer a Deus nós teremos. E isso é maravilhoso, maravilhoso. É tão bom ver um crente arraigado, firme. Às vezes a gente sabe que o crente está passando por uma luta terrível, mas ele está firme, isso edifica. Aliás, o próprio texto diz, se em primeiro lugar é enraizar, em segundo lugar é edificar, e aqui é onde todo mundo vê. Porque o apóstolo Paulo, ele tira a ilustração de uma árvore e coloca agora uma ilustração de um edifício, de um prédio. Nós enxergamos aqui este prédio, e como moramos aqui em São Paulo, um monte de prédio. Nós enxergamos as edificações. E isso é o que as pessoas veem. Só que em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo nos traz que toda a edificação deve ser no fundamento que é Cristo. Então nós não devemos fazer nada no que diz respeito à nossa fé, sem ter como alvo e objetivo Cristo. E aí, irmãos, lá em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo traz para nós um exemplo fantástico, que as boas obras é ouro, prata e pedras preciosas. As boas obras são comparadas a ouro, prata e pedras preciosas. Agora vamos entender o conceito de boa obra. Boa obra não é só o serviço que nós fazemos aqui na igreja. Quando você recebe um troco a maior e devolve, você está fazendo uma boa obra aos olhos do Senhor. Sabia? E isso para Deus é ouro, prata e pedras preciosas. E nós vamos edificando a nossa fé. Fantástico. Quando você vem aqui, coloca a mão no ombro do seu irmão e ora por ele, isso para o Senhor é ouro, prata e pedras preciosas. Quando no frio você decide vir até a congregação dos santos, vir até a igreja reunida para orar, clamar a Deus, isso para Deus é ouro,
prata e pedras preciosas. Irmãos, as nossas obras não devem ser de palha, de feno e de madeira, mas sim de ouro, prata e pedras preciosas. E este critério da edificação, esse critério é Deus quem dá. É o Senhor. Veja, o Deus Todo-Poderoso vê as obras direcionadas a Ele dessa forma, como ouro, prata e pedras preciosas. Quando você manda uma mensagem para alguém, quando você ora por alguém, você está edificando a sua vida na fé, e Deus as enxerga como ouro, prata e pedras preciosas. Quando você ora por algum nome da lista de oração, você está edificando a sua vida com ouro, prata e pedras preciosas. E por fim, a palavra de Deus fala aqui sobre confirmação. Veja, nós devemos edificar, aliás, a palavra de Deus fala aqui que nós devemos arraigar, nós devemos edificar isso no Senhor e nós devemos confirmar a nossa fé. E o que significa isso? Viver uma vida consolidada na fé. E isso é maravilhoso. Então, perceba, quando nós nos enraizamos, quando nós nos edificamos no Senhor, nós confirmamos a nossa fé. E o sucesso na fé está aqui. Assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. E o que significa isso? O sucesso na fé, irmãos, é a ação de Deus em nós, por nós e através de nós. E quando o Senhor age em nós, por nós e através de nós, o sucesso na fé é garantido. Não é uma coisa que vamos ver se vai dar certo. Não. O sucesso na fé é a abundância da graça do Senhor nas nossas vidas. E aí, quando isso acontece, as coisas nessa vida parece que perdem um pouco o valor, o sentido, e nós vamos querer viver cada vez mais perto do Senhor, para ver a ação de Deus em nós, por nós e através de nós. Isso é sucesso na fé. E que vivamos bem-sucedidos na fé, para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé?